Continuando, dá glória a Deus. Glória ao Senhor, porque a presença dEle, só a presença. Mas o Senhor, desde que nós começamos o primeiro louvor, uma mão tão grande vinda do alto céu se abriu para a igreja e começou a descer águas e águas e águas. E junto com a água desceu vários peixes, milhões e milhões de peixes. Pode se assentar, pessoal. E junto com esses peixes, o Senhor está dizendo para você e para mim: eu sou o Deus da provisão. Eu não sei como você entrou, como está a sua vida, mas o Deus da provisão, Ele está nesse lugar. E Ele disse, nós falamos, vem ó Maranata, vem Senhor. E Ele com as mãos dEle, enchendo esse lugar, Ele dizendo, filhos meus e filhas, eu estou aqui. Eu estou mais perto de vocês do que vocês podem imaginar. Clame a mim, clame, louve. Porque quando nós louvamos os céus são abertos quando nós louvamos o Senhor. E eu não via mais igreja, eu só via cachoeiras. E aqui lotado de anjo, dando para nós água, para nós bebermos. Sacia sua sede, você entrou com dor, saia com a tua cura, receba a tua cura. Você está precisando, os anjos estão aqui, ó, cachoeiras, e eles estão com as mãos estendidas. Pega, gente, isso é espiritual. Pega e bebe as águas. Eu falei, bebe as águas, faça isso. Os anjos estão aqui, falei, eu quero beber da tua água, eu quero da tua cura, eu quero matar a minha sede. Vem Senhor, Maranata, o Senhor está aqui. Então toda honra, glória e poder, porque o Senhor nos visita toda vez que nós louvamos e o adoramos. Toda semana, após semana, é a visitação. Tudo que nós precisamos, você está precisando da provisão, Ele, o Deus da provisão, está aqui. Hoje Ele mostrou peixes, abundância, fartura, derramando para o povo dEle, para a igreja. Vamos dar uma salva de palmas no Senhor. Não falamos Maranata, glória a Deus. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor mais forte, igreja. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, amém? Você sentou, mas você vai ficar de pé um pouquinho, só mais um pouquinho, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alguém fica comigo aí, se quiser ficar a banda inteira também, sabe? Vocês que sabem, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai amado, eu quero apresentar a minha vida diante de Ti, a Tua igreja diante de Ti. Espírito Santo de Deus, não sou eu que convence, mas é o Senhor, o Teu Espírito Santo que testifica nos corações essa palavra, Jesus. E eu quero pedir a Ti, clamar a Ti, que essa palavra possa produzir frutos. E assim como a Tua presença, Senhor, já é grande neste lugar, continua falando conosco nessa noite, continua trabalhando em nosso espírito, continua testificando em nossos corações. Espírito Santo de Deus, que ninguém aqui fica sem sentir a Tua presença, que a Tua presença hoje seja aquela que vai fazer com que o povo se arrependa, com que o povo se alegre, com que o povo saia daqui carregando a sua vitória. Deus, em nome de Jesus, aonde eu não posso entrar, Espírito Santo entra. O que eu não posso falar, Espírito Santo fala. O que eu não posso tocar, Espírito Santo toca nessa noite. Mas que a obra seja completa neste lugar e o Teu nome seja glorificado para a honra e glória do Teu santo nome. Usa a minha vida como Te convém, Espírito Santo, e abre os corações nessa noite para Te sentir mais um pouco da Tua presença, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome dEle. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Amados, antes de você sentar, já sentou, tudo bem? Mas abram as suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 13. Nós vamos ler do 3 ao 5. Juízes, capítulo 13.
do 3 ao 5. Amém ou misericórdia? A igreja está afiada hoje. A presença do Senhor é grande neste lugar. Deus vai continuar revelando, mostrando e tocando a tua vida. Vamos lá, do 3 ao 5. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, e nem comas coisa imunda, pois eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cujas cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Amém? Só até aí. Amados, pode se sentar. Quero dizer algo para você. Se Deus te trouxe aqui hoje, nessa noite, neste lugar, é porque você tem um grande valor. Deus, Ele tem um chamado, mas não é chamado para qualquer um, não, amados. Ele tem um chamado nessa noite para você que é especial e entrou aqui. Pode ver que a igreja estamos em poucos hoje, infelizmente, mas tenha a convicção de que se você entrou aqui hoje nessa noite é porque o Espírito Santo de Deus queria falar com você. E amados, a palavra de Deus é uma palavra muito conhecida, porque todo mundo já ouviu falar de Sansão. Até as crianças do departamento infantil já ouviu falar sobre Sansão. E Sansão, a palavra de Deus disse aqui, eu li, que ele foi uma criança separada desde o ventre da mãe. Havia um propósito sobre a vida desse menino. Ele não veio ao mundo por acaso. Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, Deus tinha um propósito para ele. E a Bíblia vai dizer, amados, se você for estudar essa palavra, vai dizer que o povo estava sendo oprimido pelos filisteus. E o propósito na vida de Sansão era que ele nascesse, fosse separado, não sofresse nenhum tipo de contaminação, para que ele livrasse o povo das mãos dos filisteus. E sabe, você entrou aqui hoje neste lugar, e talvez você mesmo está achando que você não tem valor algum. Mas eu te afirmo que Deus, Ele tem algo na tua vida muito forte, senão você não estaria aqui. Eu te afirmo que muitas vezes o inimigo da tua alma tentou te parar na tua caminhada. Tentou fechar os teus lábios, tentou impedir que a unção de Deus viesse sobre a tua vida. Tentou fazer com que você parasse no meio do caminho ou retrocedesse. Mas eis que você está aqui neste lugar. Você tem grande valor para Deus. Sabe, amados, e quando eu estava orando sobre essa palavra, o mais interessante de tudo... Cadê? Opa. O mais interessante de tudo é que quando eu fui trazer essa palavra, o Senhor me deu esse tema em oração. O pastor até falou assim para mim: ué, você vai pregar só para homem? Falei, não. O Espírito Santo de Deus quer falar com todos. Interessante que eu tentei mudar o tema, amados, várias vezes, mas o Senhor, quando Ele falava para mim, Ele falava assim: o engano de Dalila. Eu falei, vamos então, no propósito que Deus quer. E Deus começa então ali uma caminhada na vida de Sansão, como Ele começou na minha e na tua vida, amados. Mas a palavra de Deus vai dizer, se você for ler, vamos abrir que hoje eu vou pregar textual, tá? Por isso que eu estou com o papel aqui, porque eu vou pregar textual. Juízes capítulo 16, vamos ler o versículo 1. Diz assim, ó: e foi-se Sansão a Gaza,
e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Amados, aquele menino que cresceu separado, sem nenhum tipo de contaminação, que começou a sua caminhada, o projeto do Senhor, diz a palavra de Deus que ele começou a ter alguns percalços no meio do caminho. Porque você já percebeu que quando Deus te entrega algo nas tuas mãos, algo que é precioso, muitas vezes o inimigo se levanta. Você começa alguma coisa na tua vida e muitas vezes o inimigo se levanta contra você. Quem já passou por isso, amados? Você fala assim: foi só o Senhor falar que ia fazer algo na minha vida, o inimigo começou a se levantar. Tem pessoas até que quer desistir, porque fala: acho que eu não vou suportar, porque está grande o levante contra a minha vida. Mas a palavra de Deus diz aqui, amados, vou decorrer o texto para você entender, que ele foi até a Gaza. Aquele moço que era, amado, separado desde criança, foi até a Gaza. E se você for fazer um estudo sobre a vida de Sansão, a casa de Sansão, amados, era muito distante de Gaza. Ele pegou a cidade dos filisteus mais longe que tinha na sua casa e foi lá e conheceu uma prostituta e ali ficou com ela. Você sabe qual que é o propósito do inimigo na minha vida e na tua vida? Te levar para longe da presença. Te levar para onde da casa onde Deus te levantou. Aonde Deus te chamou, aonde Deus fala com você. É esse o propósito do inimigo, amados. Quando ele percebe que ele tem algo nas nossas vidas, ele vem com suas artimanhas, com seus planos, e ele vai levando você para longe. E muitas vezes você não percebe que você já está muito passo longe da onde o Senhor te constituiu, da onde o Senhor te levantou. E ele foi lá longe. E amados, o que eu fico boba de ver é que quando ele estava lá, o inimigo se levantou contra a vida dele. Os filisteus ali queriam acabar com a vida dele, matar a vida dele, fez plano contra a vida dele. E ele conseguiu sair daquela situação e ele volta para casa. Aí então, a Bíblia vai dizer, lá no versículo 5, vamos ver. 16 do versículo 5. Então os príncipes dos filisteus, vamos ler o 4, amado. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e que como poderíamos assenhorar-se dele e amarrá-lo, para que assim afligimos e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Depois que ele volta para casa, lá de novo, está tudo bem lá com a sua família, vivendo a sua vida normalmente. O que ele faz? Volta de novo. E ali ele tem um encontro com Dalila. A Bíblia vai dizer que ele gostou muito de Dalila. E aí o inimigo sabe que ele está ali de novo, porque, amados, tenha certeza, assim como Deus sabe aonde você anda, o inimigo também sabe. Aí arma uma situação e fala para ela assim: ô Dalila, nós vamos te pagar. Mas vai lá e descobre da onde que vem essa força. O que esse Sansão tem que ninguém consegue destruir ele? E deixa eu falar uma coisa para você. Olha o objetivo do inimigo: te levar para longe da presença e tirar a tua força. E muitas vezes, amados, nós não percebemos que nós estamos nos enfraquecendo, nós não percebemos. Nós continuamos caminhando a nossa vida, levantamos, trabalhamos, vamos dormir e não percebemos que nós estamos perdendo a nossa força.
Porque o inimigo da nossa alma, ele quer minar a minha força, ele quer minar a tua força. E a palavra de Deus diz, amado, que havia a intenção de destruir a força daquele que era chamado desde o ventre da mãe. E se você entrou aqui hoje, o Espírito Santo de Deus falou que você tem um grande valor. Você acha que o inimigo não vai tentar contra a tua vida? Que vai deixar você entrar e sair sem tentar nenhum mal contra a tua vida? E o Espírito Santo de Deus hoje está falando comigo e com você, amados, que nós não devemos brincar com o mundo espiritual. Assim como foi tido aqui várias visões, o que o Senhor estava derramando sobre nós. Amado, Deus estava derramando peixe, derramando vitória. Assim como no mundo espiritual existe o bem, existe o mal também. E o inimigo da tua alma, ele quer sim, amado, te prejudicar de todas as formas. Principalmente se você for um servo de Deus. Você entende isso? Aquele que está no mundão, amados, para ele, ó, já está destruído. Mas aquele que tem chamado, aquele que tem promessa, que tem ministério, que tem responsabilidade com o reino, que tem responsabilidade com a família, aquele que entendeu quem é o Senhor, aquele que um dia sentiu, aquele que já entrou no altar, aquele que um dia, amados, teve compromisso, tem aliança com o Senhor. Você acha que o inimigo quer fazer o quê? E muitas vezes nós estamos displicentes, negligentes da presença do Senhor e da presença do inimigo. Amados, isso é muito forte, o que Deus está falando aqui hoje. É muito forte. Então, essa mulher, usada pelo inimigo, ela diz aos filisteus: deixa comigo. E a palavra vai dizer, olha aqui como Sansão, ele começa a entrar num laço de morte, amados, sem perceber. Se eu não me engano, a pastora, o Tiago acho que vai poder me lembrar melhor. A pastora de manhã pregou, até falei para o Walter, eu tenho certeza que Deus vai falar a mesma coisa de manhã. O perigo de saber e não temer. A pastora pregou hoje de manhã. É isso, Tiago? O perigo de saber e não temer. Então, amados, Sansão, ele tinha todas as instruções para a sua vida. O negócio foi tão sério que quando a mãe dele foi visitada pelo anjo do Senhor, ela chega para o marido dela e fala assim: olha, um anjo me visitou, disse que eu vou ter um filho, e que esse filho será nazireu de Deus, mas eu estou preocupada. Vamos comigo até o anjo, vamos pedir para que ele venha, eu quero saber. O marido dela fala para ela: quero saber desse negócio direito. E eles foram, amados, buscaram o Senhor, e Deus enviou o anjo novamente e falou toda a instrução. Então aquele menino era muito bem instruído. Era um menino, era um jovem que cresceu conhecendo a palavra de Deus. E quando eu falo para vocês que ele começou a abrir aqui uma brecha, é porque não dá tempo para falar tudo que Deus falou, Deus correu nessa palavra. Mas vai dizer que ele estava ali no caminho, e de repente levantou um leão, e o Espírito do Senhor se apossou dele de uma tamanha força, que ele rasgou o leão no meio. E é essa força que o inimigo queria destruir a vida dele, porque ele tinha muito poder de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele estava voltando pelo caminho, lá onde o leão estava morto, que um dia ele matou, que Deus deu força para ele. Ele vai lá naquele leão, tinha ali um favo de mel, e ele pega aquele favo de mel, ele põe na boca, ele come, ainda leva para o pai e para a mãe. Ele não poderia nem ter tocado naquilo que aquele animal estava morto.
Ele era nazireu de Deus, ele tinha instrução para não tocar naquilo que era imundo. Ele sabia o que estava fazendo, amados. E Deus está falando nessa noite: não volte ao passado daquilo que eu já te dei vitória. Não toque naquilo que já está morto na tua vida, que foi o Senhor que tirou. Olha, amados, é muito sério o que Deus está falando hoje aqui. Porque Deus já falou com você várias vezes. Deus já te tirou do Egito. Por que você quer voltar para o Egito? Se Deus já falou para nós, não sai, não pega nada. E muitas vezes nós vamos lá e queremos pôr a mão de novo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu dar uma olhadinha. É onde muitas vezes, amado, mexemos naquilo que não é para mexer. Tocamos aonde não é para tocar. E diz a palavra de Deus ali, olha, começou a abrir uma brecha. No versículo 7. Disse-lhe Sansão, que ela começa a falar para ele: declara para mim, de onde vem a tua força, meu amorzinho? Disse-lhe Sansão, se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e eu seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados numa câmara. Então ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra um fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não soube em que consistia a tua força. Se você for ler aqui, o que o inimigo queria? Que ele se transformasse como um homem qualquer. Olha isso, amados. Ele queria que Sansão fosse um homem qualquer. O inimigo da tua alma quer tirar o poder de Deus sobre a tua vida. Você sabia disso? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, amado, aonde a gente vai, o Espírito Santo de Deus vai na frente. Entra primeiro, abrindo o caminho, destruindo algemas, portas, repreendendo o mal. Quando um servo de Deus, ele cheio do Espírito Santo, ele entra num lugar, há transformação, há diferença. Mas quando o Espírito Santo de Deus sai, se torna um homem qualquer, se torna uma mulher qualquer. Mas quando um homem e uma mulher é cheia do Espírito Santo de Deus, amada, a diferença. Ela tem discernimento, ela consegue ver de longe que o inimigo está armando a situação contrária. Ela sabe na mesa que ela não pode sentar. Ela sabe aonde ela não pode ir. O Espírito Santo de Deus conduz a pessoa de uma tal forma, a força sobre ela é tão grande, amado, que o inimigo tem que fugir por 7 caminhos, ele não consegue. Então, o que ele quer de mim e de você? Que a gente se tornemos pessoas comuns. Mas coloca a mão no teu peito assim, ó, e fala para você mesmo: eu sou alguém que um dia tive um encontro com Deus, e o seu Espírito Santo habita em mim. Em nome de Jesus, eu nunca vou ser uma pessoa comum, mas eu sempre serei uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Aí você vai ler. Olha só, amados. 16 do versículo 10. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Ora agora, declara para mim com que poderia ser amarrado. Amados, não pode uma coisa dessa. Como que pode uma coisa dessa? Um homem que tinha um Espírito Santo, né? A palavra de Deus diz que vinha com ele com muita força. A mulher falava assim: como que pode ser amarrado? Como é que a pessoa não consegue enxergar e ver tamanho laço que o inimigo estava armando para a vida dela?
E amados, eu estou falando aqui, não é só para homem não, é para mulher também, viu? Como, amados? Às vezes a mãe fala, o pai fala, o marido fala, a esposa fala, o melhor amigo fala, o pastor fala, louvor fala, todo mundo fala. A pessoa não consegue enxergar que o inimigo está armando cilada para tirar a presença, para te amarrar, para te paralisar, você não conseguir dar um passo além do propósito que Deus tem na tua vida. Todo mundo fala, mas a pessoa não percebe, amados. Está cega, está surda, está com encantamento. E Deus está falando desde o começo desse ano, é necessário que nós tenhamos sabedoria, conhecimento, discernimento. Porque o inimigo, amados, ele quer, nesses últimos tempos, fazer isso com o povo de Deus. Amarrar, tirar a força, deixar paralisado. É isso que ele quer. Porque o tempo está se apertando, está acabando. E quem ele puder levar, amados, ele vai fazer. Mas Deus está dando um alerta hoje para nós. Olha de novo o que acontece aqui no versículo 11. E ele lhe disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria, seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e amarrou com elas e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou seus braços como um fio. Olha isso. Amados, mais uma vez, ela vai lá com um jeitinho, né? E fala para ele, e ele pega e começa a falar um pouco mais. Dá outra palavra para ela. E diz a palavra que os filisteus estavam onde? Assentado numa câmara. A Bíblia não fala que o nosso inimigo está ao nosso derredor? Tem todo o tempo do mundo, sentadinho, esperando. Você já percebeu que muitas vezes você está numa situação, Ana? Está tudo bem na tua vida. De repente acontecem umas coisas e você fala: meu Deus, de onde que veio? Está mais perto do que você imagina. Mais perto do que você imagina, amados. E sutilmente o inimigo vem. Porque ele está ao derredor. Então Sansão vai lá, fala mais um pouquinho com ela. Só que também ele não abriu a verdade para ela. E no versículo 13, disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora, como que poderei ser amarrado? E ele disse: se teceres 7 tranças do cabelo da minha cabeça com os liços da teia, e ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas juntamente como um liço da teia. Amados, ele quase bateu na trave. Ele quase falou, porque ele já falou que era da cabeça, ó. Faz 7 tranças aqui. Amarra aí uns liços de teia. E eu fui pesquisar o que era isso. Sabe o que é isso aí? É você pegar as linhas e fazer o tear junto com aquelas linhas. Então você imagina, ela fez 7 tranças. Olha o tempo que ela teve para fazer 7 tranças no cabelo dele. Aonde Deus lá no começo falou: não raspa seu cabelo. Ali estava a força dele. Olha quão perto ela chegou. E aí ela foi, fez 7 tranças. E a complexidade foi, amados, que ficou bem amarradinho, bem feito o negócio. E você já percebeu que muitas vezes você começa a entrar por umas certas situações? Quem já viu isso? Ou só eu que vejo? O Senhor fala para você: ó, não vai não, não faz não. Aí a pessoa vai, né? Espera mais um pouquinho.
Mais um pouquinho. Olha, minha filha, cuidado que aí é santo, hein? Cuidado. Cuidado, meu filho. E vai, amados. É numa complexidade tão grande, minuciosa, quase que imperceptível. E às vezes, amado, não é de um dia para o outro. Eu não sei com quem o Espírito Santo de Deus está falando, amado. Eu estou falando porque Deus me deu essa palavra em oração. É complexo o negócio, porque o negócio vai te envolvendo de tanta forma que se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está em Omo da Lila. É um só. Já não tem mais distinção entre Dalila e Sansão. Já não tem mais. Está tudo igual. Está tudo igual. Você olha assim, você fala, ué, tem diferença não, hein? Ué, mas ali não era a pastora Andréia? Ué, mas não está parecendo não, está parecendo outra coisa. Amados, a palavra de Deus fala que aquele que está de pé, cuide para não cair. As pessoas têm que olhar para nós e ver diferença em nós. As pessoas têm que olhar para a minha casa e ver que a minha casa é diferente. As pessoas têm que bater na minha porta e falar, aqui tem uma pastora? Aqui tem um pastor? Aqui tem alguém que eu posso pedir um conselho? Me falaram que aqui tem. Nós estávamos orando. Eu achei engraçado. Nós estávamos orando em famílias ontem. E o Walter falou assim, Senhor, o Senhor fala através de tantas coisas, o Senhor usa até a jumenta. Não sei se ele vai lembrar, mas ele falou isso na oração. E eu falei, meu Deus, será que Deus vai ter que levantar a jumenta para falar com esse povo? Porque, amados, muitas vezes não está tendo distinção. É fácil de você identificar se o Sansão está com o Espírito Santo ou se não está. Amados, é fácil você identificar se a pessoa está com o Espírito Santo ou se não está. O diabo tem que tremer diante de você, amado, porque não é você que ele tem que enxergar. Ele tem que enxergar a presença do Espírito Santo na tua vida. Aonde consiste a tua força? Aonde? Porque, amado, a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Se o Senhor está diante de você, se o Senhor está em você, as pessoas têm que reconhecer que Deus é na tua vida, amados. Você tem que olhar e discernir se é de Deus ou se não é. Há diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Ô pastora, Deus não faz acepção de pessoas, mas a própria palavra de Deus está dizendo que Ele não faz, mas está dizendo que há diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Amados, então a palavra segue aqui dizendo que ele quase entregou. Na hora que ele ouviu, ele rapidamente ele tirou ali. E a força ainda estava com ele. Mas você vai ver aqui, amados. Deixa eu ver aqui a palavra. No 13 em diante, que foi aqui ó, versículo 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus. E desde o ventre da minha mãe, se viesse a ser rapado, e seria de mim minha força, e me enfraqueceria,
e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do seu cabelo, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Sabe, amados, é muito triste isso. É muito triste porque você vê um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, rendido, no colo de uma mulher, que com Deus não tinha nada, não tinha nada. De Deus, na vida dela não tinha nada, amados. Ele estava rendido no colo dela, dormindo, tão entregue a ponto que ela chama um outro homem para vir raspar a cabeça. Não foi nem ela que raspou, veio um homem raspar a cabeça dele, de tão rendido que ele estava no colo dessa mulher. Um homem, e quando ele acorda ali, desperta, já era tarde demais. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito já não estava com ele, e que ele já não tinha força. Um homem que era para fazer total diferença. Sabe, amado, e quantas vezes nós não percebemos o que o inimigo está fazendo, e quando pessoas dão por si, a família já está destruída, o casamento já está destruído, a criação dos filhos já está destruído, é tarde demais. Quantos servos de Deus não morrem em acidentes, amados, no roubo? Quantos não estão presos numa penitenciária? Agora, servos de Deus e servas que tinham um ministério, que tinha algo sobre a sua vida, estão lá, presos injustamente, preso, amado, porque estavam com companhias erradas. Não foi nem ele que matou, não foi nem ele que roubou, mas está lá porque estava no lugar errado, na hora errada. Quantos, amados, não morrem num acidente de carro, porque decidiu sair da casa, ir longe, e vai lá, amados, e companhia enche a cara, amados. Quantos, amados, a mãe não está chorando porque perdeu filhos e filhas num acidente de carro. Jovens que era para estar fazendo, amado, o que Deus chamou para fazer. Que privilégio que é esse de chegar na casa do Senhor e tocar um instrumento. Que privilégio poder ministrar para casais. Que privilégio poder ministrar um louvor. Que privilégio poder limpar a casa de Deus, cuidar das crianças. Que a palavra de Deus, que delas é o reino dos céus. Amado, tudo que você faz quando você está lá na tua casa, que você cuida da tua família com amor, com zelo, não tem preço, amado. Você obedecer a palavra do Senhor. Não existe coisa melhor do que você deitar a tua cabeça no travesseiro e falar: oh Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Como é bom, amado, muitas vezes você não tem o que você tanto quer nas tuas mãos, você tem um pouco, e você está ali lutando, e Deus fala para você: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Não tem, amados, não tem nada que se compare. Deus está falando com você hoje neste lugar. A Bíblia vai dizer, amados, que os olhos dele foram arrancados. Arrancaram os olhos dele, amado. Sabe por quê? Porque os olhos deles eram um ponto fraco também. Ele não podia, amado, ver mulher. E talvez o inimigo está trabalhando de mansinho na tua vida, num ponto fraco seu. Não importa se você é jovem, se você é velho, se você é casado, se você é ministro do Senhor. Talvez tenha um ponto fraco aí. E que o inimigo já percebeu, e ele muitas vezes de mansinho, devagarinho.
Sabe aquilo que te faz você querer voltar para o Egito? Sabe aquilo que muitas vezes faz você sentir saudade do que ficou para trás? Cuidado. Aquilo que muitas vezes, amado, faz você pensar o que não era para pensar. Deixar de fazer o que você precisa fazer. Será que compensa? Será que compensa? O Senhor está falando com você hoje. Não te vale mais você ser fiel ao Senhor e ir até o final. Olha aqui, ó. Eu gostaria que vocês abrissem em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, versículo 4. Jesus, que calor. 2 Coríntios 4, 4. E o Deus desses... Aqui não está seco? Desta era, né? E o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho e a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não foi os olhos deles que foram arrancados? É isso que Ele quer fazer. Quer cegar. Quer tirar a tua visão, o teu entendimento. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando olhavam para Sansão, não viam que havia algo diferente nele. As pessoas não queriam destruir a força dele. Não dava para ver, não dava para sentir quem era Sansão. Resplandecia a força de Deus na vida dele. Então Deus vai, permite. Porque tem coisas, amado, que eu e você temos livre-arbítrio. Tem coisas que parece que a gente tem que passar para sentir mesmo, para ver se volta a tempo. Porque para Deus o que importa é a nossa alma. E a Bíblia diz que cegou o entendimento, Deus desse século. Cegou o entendimento, o inimigo cegou. Para quê? Para que não resplandeça a glória de Cristo. Se a gente hoje não tiver entendimento, amado, não buscar sabedoria, discernimento, para saber aonde a gente está se metendo, se é de Deus ou não é de Deus, se eu devo fazer, se eu não devo fazer. Sabe, amados, Davi ia sair para a batalha, ele era rei, ele tinha uma posição, ele poderia tomar qualquer decisão sozinho. Mas a palavra de Deus diz que ele ia sair para a batalha, e ele orava: eu devo ir ou não devo ir? O inimigo da tua alma quer cegar os teus olhos, quer tirar a tua força, se é que você já não percebeu isso. Amados, quando você vê, você não está conseguindo mais orar. Você não consegue mais ouvir um louvor. Você não consegue mais ler a palavra. E não percebeu ainda que as coisas estão mudadas para você? E você vinha na igreja, amado, se bobeasse todos os dias, era segunda, quarta, sexta, terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite. Aonde que tem uma igreja para eu ir, que eu não consigo ficar sem ouvir a palavra? Era na tua casa, amado. Palavra na tua casa, palavra onde é vigília, era monte. Agora você fala: Senhor, me dá força para ir na tua casa. O que será que está acontecendo, gente? O que será que está acontecendo? Me dá força, Senhor, para ir nesse ensaio. Me dá força, Senhor, para ir nessa intercessão.
Me dá força, Senhor, para cuidar da minha casa. Me dá força, Senhor, para aguentar esse marido. Me dá força para aguentar essa mulher. Amados, o negócio é sério. O Espírito Santo de Deus está falando hoje, nessa noite, o inimigo da tua alma quer cegar. Quer te fazer parar, quer te paralisar. Porque ele já percebeu que se você continuar, você é flecha nas mãos do Senhor. Ele já percebeu que se você continuar marchando, ele já percebeu que se você continuar adorando, se você continuar orando, se você continuar fazendo o que Deus te chamou para fazer, o estrago é grande através da tua vida. Ele não quer perder território, ele não quer perder, amado, a família que ele já roubou para ele. Ele não quer. Ele não quer que você faça diferença na tua casa, na tua igreja, na tua faculdade. Ele não quer. Ele já percebeu que você vai fazer grande diferença, que você vai ser uma arma poderosa nas mãos do Senhor. Mas o que você tem que fazer? Arreda-te de mim, Satanás. Eu sei quem me chamou. Você acha que o inimigo não vem com pratos para a gente? Também? Você acha que o inimigo não vem tentar contra a nossa vida também? Você acha que não vem? Você acha que ele não arma situações para nós? Porque tem um ministério, porque sou pastora? Arma. Cabe a mim, amados, falar: arreda-te de mim, Satanás. Se você buscar sabedoria de Deus, discernimento de Deus, você vai saber, amados, se é de Deus ou se não é. Porque aquilo que é do Senhor, amados, tem propósito. Aquilo que o Senhor tem para você resplandece a luz de Cristo. Não queira. O pastor acho que tá filmando, né? Tem coisas que a gente não pode estar falando. Mas não queira, amados. Não queira que o teu pastor tenha que te visitar numa penitenciária. Não queira que o teu pastor tenha que te buscar num ponto de prostituição. Ou orar porque você tem uma enfermidade, amado, que o inimigo plantou. É melhor você obedecer do que sacrificar. É melhor ouvir a voz de Deus e voltar ao primeiro amor. Tem coisas que estão ocupando o lugar daquilo que você tem que fazer, daquilo que era santo na tua vida. Está ocupando o lugar, tem que mandar sair hoje. Tem que mandar sair hoje. Volta a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Mas o que é que vão pensar de mim? Não interessa o que vão pensar de você. Se Deus está com você, meu amado. Quando o filho pródigo voltou para casa, o próprio irmão dele achou ruim. Mas não interessa, o importante era que o pai colocou de volta as vestes, o anel da autoridade, o anel de filho. Não importa. Se a gente muitas vezes tem força para fazer o que Deus mandou a gente não fazer, a gente tem que ter força para voltar a fazer o que Deus mandou a gente fazer. Eu não sei, amados, com quem o Senhor está falando na intimidade agora. Eu não sei com quem Deus está falando, mas Deus quer falar com você hoje. E Ele está falando, é por isso que Ele te trouxe aqui. A luz está tudo escura aqui, ó. Daniel. A palavra de Deus diz que Daniel era jovem. E você sabe que jovem, amado, só o sangue de Cristo. Quem tem filho jovem aqui sabe. É difícil. Tem as fases que só Deus para ter misericórdia mesmo. Mas ele era jovem. E a palavra de Deus vai dizer que foi oferecido manjares para ele. E sabe o que Daniel faz? Não quero. Não. Amados, a palavra de Deus vai dizer que sobre Daniel... não, vou até ler aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Daniel capítulo 14, já que é o ano da sabedoria, né? O ano da sabedoria não, tempo de sabedoria. Daniel 14, vamos ler o versículo 8. 14, 8. Ah, Dalila. Diz assim, ó. Eu ouvi, mas não compreendi. 14, 8. A Lu tá ligada, hein, Lu? Daniel, capítulo 14, versículo 8. Eu peguei errado aqui? Peguei errado, peraí. Amados, vai lá no Daniel. Peraí. Daniel, versículo 17, capítulo 17, versículo 20. Não tem também. Peraí. O que eu fiz aqui, meu Deus? Hã? Já deu. Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pedia ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Olha agora o versículo 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Por ele não se contaminar. Não adianta, amados. A gente, o pastor trouxe a direção que Deus trouxe através do pastor, a direção que era ano de sabedoria, tempo de sabedoria. Não adianta a gente pedir sabedoria para Deus se a gente está em contaminação. Para quê? Mas a palavra de Deus que Daniel decidiu não se contaminar, então Deus deu para ele. Para ele e para os 4 que estavam com ele. Conhecimento e inteligência. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se hoje vocês colocarem no coração de vocês, se separar mesmo, se santificar, para viver o que Deus tem para cada um de vocês, eu tenho certeza, mano, que os céus serão abertos sobre a vida de vocês. Deus vai derramar um poder tão grande de inteligência, de sabedoria, de conhecimento, que você vai enxergar o inimigo, amados, a muitos metros de distância. Vai ter que mudar de estrada, vai ter que mudar de caminho, vai ter que fugir por 7 caminhos, porque ele não vai suportar a presença de Deus na tua vida. Ah, pastora, mas essa palavra aí é para Daniel, essa palavra aí é para o Nazireu. Não, essa palavra é para mim e para você. A palavra de Deus está dizendo, lá no livro de 1 Pedro 2, 9. Põe aí para mim, por favor. 1 Pedro 2, 9. Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita. Eu não falei para vocês que vocês não eram qualquer um? Reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não é qualquer um não, meu amado. Essa palavra não é para ninguém que está fora daqui, essa palavra é para você. Se você hoje decidir ter separação, como foi dito para você, como foi ensinado para você, você vai ver Deus derramar sobre você conhecimento. Ele não fala, busca, não se conformeis com esse século, mas busca a renovação do vosso entendimento. Deus está falando para você, continua buscando entendimento no Senhor, naquilo que a palavra de Deus já te disse. Está na hora de você sair do leite, amado, e querer algo mais do Senhor. Senhor, aquilo que o teu conhecimento pode me dar, aquilo que a tua inteligência pode me dar, derrama sobre a minha vida.
Mas você tem deixado o Senhor, amado, tem espaço para Deus derramar sobre você mais? Ou o Senhor tem olhado para você e falado, não, filha, aí não. Calma aí. Ou Deus tem falado para você, amados, é isso mesmo, filha. Só abre, só recebe que eu vou derramar. Não tenha medo não, igreja. Não tenha medo, porque quando Deus tem propósito na nossa vida, a gente consegue andar e o percurso pode ser grande. A gente vai caminhando, Deus vai dando força, Deus vai dando estratégia, Deus vai dando, amado, discernimento, Deus vai dando revestimento, Deus vai dando força, vai entregando os peixes para alimentar, vai entregando a água para saciar a fome. Mas nós precisamos estar aonde o Senhor nos chamou para estar. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui hoje neste lugar, amados. Não deixe essa palavra entrar por teu ouvido e sair pelo outro, porque o erro de Sansão foi achar que nada estava acontecendo. O erro de Sansão foi achar que dava para caminhar mais uma légua para longe de Deus. O erro dele foi pensar, eu consigo sair um pouquinho mais da presença de Deus, depois eu volto. E cada vez mais ele foi mais longe, amado. Cada vez mais ele foi mais longe. Não adianta, você não é qualquer um. Você tem que ler a palavra, você tem que estudar, você tem que meditar, você tem que se preparar para a batalha. Por que a gente está vendo pessoas, amado, que você falou assim, você pensou, nunca essa pessoa vai cair. Nunca. Daí não tem como. Escritores de livros, autores de músicas, quem está de pé, cuide para não cair. Grandes sermões, grandes ministérios. O estrago está grande, amados. E quando você consegue perceber que as pessoas não estão conseguindo mais fazer separação do que é santo, do que é profano, alguma coisa está errada. Aliás, está tudo errado. Que Deus continue olhando para a tua vida, que as pessoas continuem olhando para a tua vida e falam, aí vai um homem, uma mulher de força. Mas não é qualquer força, é uma força que vem de Deus. Amados, Deus está falando com você hoje neste lugar. Dá tempo de trocar as vestes, dá tempo de lavar esse cabelo aí. Onde o Senhor falou para você que não pode passar navalha, cuida dele. É espiritualmente que eu estou falando. Cuida da tua vida. Cuida do templo do Espírito Santo. Qual é a imagem? Qual é a imagem que nós estamos passando, igreja? Qual é a imagem? E eu vou falar para vocês, amado, que não adianta ter o coquinho e a saia lá nos pés. Não é esse tipo de imagem que eu estou falando. Não adianta. Porque se você abrir a tua boca e você falar tudo menos de Cristo, a única coisa que não resplandece em você é a luz do Evangelho, a luz de Cristo. Alguma coisa está errada. Se as pessoas na tua faculdade olham para você e não conseguem identificar que você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, um jovem de Deus, alguma coisa está errada, amados. Não foi para isso que Deus te chamou. Há um propósito na tua vida. Tem gente que só funciona se tiver outro braseiro do lado. Se eu estou com o Jefferson, eu estou cheia do Espírito Santo. Se eu estou com o Jefferson, eu estou orando em línguas, eu estou jejuando. Se eu sair perto do Jefferson, eu já não sou mais cristã. Sai qualquer coisa da minha boca, menos do Espírito Santo de Deus. Amados, isso é muito sério, porque a palavra de Deus é clara quando diz
Sim, sim, não, não. É melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. É melhor. Como é bom, amados. Num tempo de inteligência artificial, onde você vê a imagem e você não sabe se é verdade ou se não é. Sabe-se lá o que vão inventar de nós daqui a um tempo. Mas eu tenho que ter a convicção, não sou eu. Eu tenho que ter a convicção, não fui eu que fiz, porque minha vida é santa, é reta. Não para minha glória, mas para a glória de Deus. Eu tenho que saber que se eu estiver dando mau testemunho, amados, é o nome de Jesus que está em jogo. É a igreja de Deus que está em jogo. É o reino de Deus que está em jogo, amado. É aquilo que Deus me confiou que está em jogo. Agora quando você vê, amados, pessoas até, eu não posso falar porque está sendo gravado, falando que não há diferença entre servos de Deus, entre igreja e outra religião. O que está acontecendo, amados? Nós temos que ser diferença e verão a diferença, amado. É essa a palavra do Senhor. É essa a palavra do Senhor. Deus está falando para você, tenha zelo com as coisas dEle. O Espírito Santo de Deus está chorando, amado, nesses dias. Chorando. O que estão fazendo com a igreja do Senhor? O que estão fazendo com a igreja do Senhor? As coisas de Deus são muito sérias, amados. O Senhor tem confiado, o Senhor tem entregado nas mãos ministérios. E as pessoas não estão valorizando aquilo que é santo. As coisas de Deus é santa, amado. Vale a pena servir ao Senhor com integridade, com responsabilidade. E a Bíblia diz que a responsabilidade ela é individual, ela é pessoal. A gente pode ajudar um irmão até certo ponto, mas chega um ponto que é você e Deus, amado. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. Cuida, amado, cuida daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Valoriza a tua família, valoriza os teus filhos, os teus amigos. Aqueles que são de verdade, que muitas vezes falam as coisas para você, que você não gosta, mas porque está falando a verdade, porque te ama. Porque Dalila fala o que você quer ouvir. O inimigo fala muitas vezes o que sua carne quer ouvir, amados. Mas a Bíblia diz que o Pai fala, eu corrijo aquele a quem eu amo. Eu zelo pela tua alma, eu zelo pela tua vida, eu zelo pela tua família. Não faça de conta que você não tem ouvido essa palavra. Não faça de conta que essa palavra não é para você. Deus está falando, quem é sujo, suje-se mais. Mas quem é santo, santifique-se mais ainda. Santifique-se mais ainda, amado. É tempo, se você quer receber sabedoria, entendimento, inteligência dos céus, não seja como o mundo. Não seja, mas faça a diferença, porque Deus vai derramar sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo. Queria que o pessoal viesse aqui do louvor. O pessoal do louvor, vem aqui. A igreja fica com os olhos fechados. Sabe, amados, vai adorando a Deus aí. Vai adorando. Não importa como está o teu coração. Se você está triste. Se você está triste, se você está alegre. Se você recebeu ou não, amados, a palavra. Mas
eu quero falar para você. Esse momento é seu com Deus. Que você possa nesse momento, amados, em nome de Jesus, ter uma conversa com o Pai aí. Ter uma conversa com o Pai. Você sabe o que tem se passado no teu coração, como você tem se comportado, como você tem tratado as pessoas, como você tem se posicionado diante de Deus, seu espírito. Nós vamos louvar aqui agora, amados, mas eu quero que nesse momento você possa, você e Deus, com seus olhos fechados, começa a falar com Ele. Se for necessário, começa a adorar. Traz de volta, chama a existência para a tua presença. Fala: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Tudo que está, Senhor, ocupando o teu lugar, que saia agora, mas que eu possa voltar a sentir tua presença como antes, Senhor. Para nunca mais sair da tua presença. Te dar a verdadeira adoração que o Senhor merece, Deus. O Espírito Santo de Deus quer trabalhar nessa noite de forma diferente, igreja. Nós vamos louvar ao Senhor e você vai se derramando na presença do Senhor agora. E deixa Ele tirar, começa a entregar no altar dEle. Começa, amados, em nome de Jesus. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Nós queremos fazer parte disso, Senhor. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele. Faça parte disso, amado. E os anjos se prostram. Só vai fazer parte, amado, desse lindo coral quem tem parte com o Senhor, quem se entrega verdadeiramente. Que nada possa paralisar a sua adoração nessa noite. Se renda hoje. Volte ao primeiro amor. Tu és digno de tudo. Espírito Santo de Deus, faça, Pai, aquilo que nós não podemos fazer. Tu és digno de tudo. Queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, aleluia. Os santos Declara, igreja. e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. O Senhor é digno da minha vida, Pai. Tu és digno de Por isso, tudo. Senhor, se há algo que te agrada em mim, tira agora, Senhor. Porque eu quero Pois te adorar tudo em espírito e em verdade. E tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, Espírito Santo de Deus, é todo momento, Senhor. Em todo momento eu quero te agradar. É onde eu estiver, Espírito Santo. É aonde eu estiver, é de dia, é de noite, é em todos os lugares, Senhor. Nós queremos, Deus, nós queremos, Senhor.
suba a ti nossa Sobe, adoração. sobe, sobe, aleluia. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos. Te Minha vida possa te exaltar, Senhor. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, Deixa fluir neste lugar. te exaltamos, Deixa, deixa, deixa. te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno. Aleluia. Tu és digno. Ainda com os teus olhos fechados, igreja. Eu gostaria que ninguém abrisse os olhos agora, amado. Pois tudo vem de ti e tudo é para O Espírito Santo de Deus está falando com pessoas aqui. Que você precisa se reconciliar nessa noite. Tu és digno de tudo. Você precisa se reconciliar com Deus. Tu és E não é porque o homem está falando, não. É porque o Espírito Santo de Deus está tocando no teu coração. pois tudo vem de É porque você está sentindo que você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa se reconciliar. Tu és digno. Você precisa se perdoar. Tu és digno de tudo. E o Senhor está falando para você hoje neste lugar. Você sabe que Deus está falando contigo, amor. A igreja está com os olhos fechados. O Senhor está falando para você. Eu estou falando contigo e você está recebendo essa palavra. E o Senhor fala, é noite de reconciliação. Tu és digno de tudo. Talvez você está aí na tua casa. Você está ouvindo essa palavra. Deus está falando para você hoje, volta. Volta para a presença do Senhor, volta para casa. Volta, porque você tem que voltar a sentir a presença do Pai. O Pai tem perdão, o Pai tem reconciliação. O Pai tem vestes novas para te entregar. Que você hoje Pois tudo vem tenha esse encontro com o Espírito Santo de Deus. tudo é para Levanta a tua mão. tua é. Levanta a tua mão. Eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, aonde tiver, Pai, alguém sem força, perdeu a força, perdeu a alegria. Aonde tiver alguém, Senhor, abatido, Deus, entristecido, encarcerado, Deus, em nome de Jesus,
que volte a força do Espírito Santo sobre a tua vida. Se na tua vida havia um lugar que estava fazendo algo, que estava tomando o lugar da presença do Senhor, que hoje saia e que a presença do Espírito Santo de Deus volte a ser forte na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que volte a alegria, que volte a força, que volte o primeiro amor na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia!